Introvertendo. Oi pessoal, meu nome é Thaís, eu sou Asperger e participo do podcast Introvertendo. Se vocês tiverem interesse, visitem o site do nosso podcast, que é introvertendo.com.br, e nós também estamos presentes nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Eu quero falar hoje sobre o uso da lógica no combate ao preconceito, ou o uso da lógica no respeito às diferenças. Mas para isso eu primeiro preciso esclarecer esses dois conceitos. A palavra preconceito significa um juízo preconcebido, então seria julgar sem total conhecimento sobre aquele assunto que está sendo julgado. Já quando eu falo em respeito às diferenças, por diferença, eu estou me referindo a algo diferente de mim mesma, ou se você estiver aplicando o mesmo conceito, a algo diferente de você. As palavras diferença e semelhança só fazem sentido se a gente comparar pelo menos duas coisas com foco em pelo menos uma característica específica. Eu acho importante esclarecer isso porque às vezes eu vou falar preconceito com o sentido de algo diferente não ser respeitado. E às vezes a gente pode até não respeitar algo e achar que tem conhecimento suficiente sobre aquilo para não se enquadrar em preconceito. Só que a gente nunca consegue saber tudo sobre alguma coisa, quer que seja, porque tudo é uma palavra muito ampla. Então sempre acaba sendo um certo preconceito quando a gente faz esses julgamentos. Então vamos lá. Eu acho importante todos nós termos em mente que a nossa vivência faz com que a gente crie opiniões sobre muitos assuntos. E por isso nós acabamos julgando as pessoas, ideias ou fatos como certos, errados, bons ou ruins. Não precisa nem ser um julgamento binário, mas nós construímos opiniões sobre aquilo que a gente conhece. Eu me sinto bem tranquila em afirmar que todo mundo tem preconceitos. E o que eu acho importante é nós estarmos cientes de quais são os nossos preconceitos e de por que eles existem. E se a gente quiser acabar com eles, não acabar com eles totalmente, sempre vai sobrar algum, mas às vezes focar em se livrar de alguns preconceitos, com o uso da lógica mesmo. Então, lembrando que existem muitos tipos diferentes de preconceito. Apesar de hoje estar muito em voga falarem sobre racismo, homofobia, machismo, mas as diferenças estão em tudo. Todo mundo é diferente. Então, muitas pessoas são discriminadas por terem certa religião ou por não terem religião, por terem nascido em determinado local do país ou do mundo, por terem um certo sotaque, por terem um viés mais emotivo ou mais racional, por serem altas, baixas, gordas, ou por quererem ficar quietas, sem participar dos eventos sociais, por se fecharem em casa ou no quarto e não falarem com ninguém por dias. Quantas das nossas características como autistas não são também alvos de preconceito e não levam outras pessoas a nos julgarem e muitas vezes atrapalharem a nossa vida só porque a gente é diferente? E isso não deixa de ser uma falta de respeito às diferenças, uma que a gente vive no nosso dia a dia. Então, tenta pensar em quais são os seus preconceitos. Se foca em um deles específico. Qual é a origem desse julgamento que você fez sobre determinada pessoa, considerando que se refira a uma pessoa ou um grupo de pessoas? Essa característica da outra pessoa tem interferência direta na sua vida? Se não tem, por que você tem que julgar isso? Isso não devia nem ser do seu interesse, não tem nada a ver com você. E se tem interferência na sua vida, em que momentos é que tem? E o que você pode fazer sobre isso? Não dá para conversar com a pessoa a respeito do modo como ela te prejudica? Às vezes dá, às vezes não. E quem te prejudica é essa pessoa ou são outras que compartilham uma mesma característica com ela? Ela mesma tem a ver com esse problema que você tem? Ou será que são só as outras? Ou então só ela tem a ver com isso e as outras que compartilham essa característica não têm? E se for essa pessoa, o problema é ela ou é a característica em si? Você ainda pode discordar ou não gostar dessa característica da pessoa, mas qual é o sentido real de incomodar só porque ela é diferente de você? Por exemplo, se uma pessoa de determinada religião está te prejudicando com algo que se relacione a essa religião, será que as outras pessoas que compartilham essa característica, no caso, a mesma religião, não poderiam ter atitudes diferentes?
Então, onde está o problema de verdade? Tenta deixar essas respostas bem claras na sua mente. Eu sei que são muitas perguntas e a gente às vezes fica confuso, às vezes vale a pena colocar as coisas no papel. Mas tenta fazer um encadeamento lógico para tentar entender o motivo daquela diferença te parecer um problema. E talvez você perceba que na verdade aquilo não é um problema. É só que você não tinha pensado sobre isso antes, ou não tinha pensado muito sobre isso antes. Esses questionamentos são fundamentais para que a gente possa aplicar a lógica para entender melhor as nossas próprias opiniões. E esse me parece ser um caminho para respeitar mais as pessoas e perceber como às vezes a gente age de forma idiota por fazer um julgamento mal fundamentado. E você pode estar se perguntando, por que ter esse trabalho todo? Por que eu deveria ter esse trabalho todo? Se tanta gente não faz nada disso. Bom, como autistas, é muito comum nós vermos os neurotípicos nos incomodando por todo tipo de coisa. Porque nós e eles somos diferentes em aspectos muitas vezes bem significativos. Então a gente sabe o que é viver o preconceito. E cada um de nós lida de forma diferente com isso. E a gente não vai criar uma convivência melhor espalhando o preconceito. A gente não conseguiu resolver os nossos problemas desse jeito. Na pior das hipóteses, no sentido do mais inútil sobre você pensar sobre tudo isso, vamos dizer que você não resolva nenhum dos seus problemas, mas quando a gente faz todos esses questionamentos, a gente começa a aprender algumas coisas novas que quem não fez isso, ou não faz isso com frequência, dificilmente algum dia vai aprender. Para mim, isso faz a gente chegar em um nível acima de compreensão do mundo, de forma geral. E muitas vezes faz com que a gente conviva melhor com as pessoas. E mesmo que não torne a nossa vida assim mais simples, mas torna muitas coisas mais compreensíveis. Eu acho que, de certa forma, isso traz uma sensação muito boa no final. Talvez seja um preconceito meu também considerar que os autistas têm uma capacidade lógica de forma geral melhor do que os neurotípicos, apesar da gente falar bastante sobre esse tipo de coisa. Por isso que eu acredito que nós, como autistas, deveríamos ser o principal vetor do uso da lógica nesse aspecto, para tentar criar convivência melhor. E ao invés da gente simplesmente se isolar. Apesar de ser muito mais fácil, pelo menos para mim, conversar com os outros ASPs do que com neurotípicos em geral. Mas se a gente se isolar, só vai ficar mais difícil para os dois lados se entenderem. Além do que, a gente é minoria, não tem jeito, sendo isso bom ou ruim, né? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Espero que todos vocês consigam responder os questionamentos que acham importantes assim e consigam avaliar a importância de cada um desses questionamentos que eu trouxe hoje. Até mais, então, e divirtam-se ou aprendam muito. Até mais.